Tá demorando para começar a gravar. Aí, agora tá gravando. Então, pessoal, bom dia novamente a todos e todas, tá? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né, de programação de computadores 3, tá bom? Pessoal, hoje eu queria resolver o exercício lá de conversão de unidades de medida de temperatura, tá bom? Eu acredito que com esse exercício vocês já vão conseguir fazer o terceiro, que é uma calculadora de IMC, tá bom? Eu queria abrir o espaço aí da aula primeiro. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida assim específica e quiser fazer primeiro, pode fazer, tá? Cauê Mágio levantou a mão. Pode falar, Cauê. Era isso daí, professor, sobre a atividade 3 lá. Tava tendo um pouco de dificuldade, mas já que o senhor vai explicar a atividade 2 e falando aí que com a atividade 2 vai dar para resolver a atividade 3, então era isso. Entendi. Tá ótimo. Pessoal, eu pensei na atividade 2 porque ela tem aquele J combo box, e eu acredito que ele seja um pouquinho, tem alguns detalhezinhos a mais aí que a gente precisa conhecer para utilizar e verificar quais são as unidades que o usuário selecionou. Mas eu queria perguntar aqui, se vocês já passaram pelo 2 e estão com mais dificuldade no 3, a gente poderia ir para o 3. Tá bom? O Anthony também levantou a mão. Eduardo também levantou. Quer falar, Anthony? Não? Letícia? Ah, não, desculpa, gente. Eu tô vendo a mãozinha aqui do lado, eu vi a pessoa errada. Então é Cauê que tinha levantado a mão, já falou. Pode abaixar, Cauê. Então é a Letícia. Desculpa. Então, minha dúvida, a questão 2 eu já resolvi. A minha dúvida na questão 3 está sendo se vai precisar, e se precisar, como fazer a conversão dos números que vai ser inserido, né, que é o peso e a altura, para fazer o cálculo e depois imprimir na tela. É isso que está sendo a minha dúvida. Se vai precisar fazer alguma conversão ou não, porque é isso que está me gerando dúvida de como fazer. Entendi. Precisa, tá? Precisa fazer a conversão. Eu vou falar disso para vocês. A gente vai se acostumando e tudo que está na interface gráfica, tudo que o usuário digita, na verdade, ele está sempre no formato de texto. Mesmo que você digite um número, digite a sua idade, aí está lá um campo de texto, né? Para o usuário colocar a idade. Mesmo que ele coloque um número ali, quando você lê essa informação, ela está no formato de texto. E aí você não consegue multiplicar, dividir, somar, né? Não consegue fazer operações. Então, toda vez que a gente for ler um dado da interface gráfica, se ele for numérico, eu preciso converter ele para inteiro ou para double. E daí eu faço a conta, obtenho o resultado, converto de volta para string e apresento na interface gráfica. Tá bom? No começo parece meio Então, e é chato. isso que está sendo essa é a minha dificuldade. Como fazer isso sem dar problema? Porque eu tentei lá e não deu certo. Tá, ótimo. Beleza. Isso é uma dúvida muito, muito boa, tá? E é comum que a gente tenha essas dúvidas. E aí a gente pode talvez pensar, mas professor, por que é assim? Por que eu já não leio o que está lá na caixinha de texto já como número? Porque, pessoal, às vezes você quer validar a informação. Antes de você processar ela, você quer validar, por exemplo, o usuário tinha que digitar a idade. De repente ele digitou o nome, ele digitou uma letra. Então você pode, antes de processar aquela informação, você pode verificar se a informação é válida, tá? E quando você está com o dado no formato de texto, isso é muito mais fácil de fazer e tem muito menos chance de dar erro. Então é por essa razão que a interface gráfica trabalha com os dados em forma de texto e aí você tem que fazer essas conversões. Tá bom? Querem ir para 3, pessoal? Então vamos para 3, tá? Não tem problema não. Deixa eu só abrir aqui então o exercício 3.
Para a gente, então, dar uma olhada. Deixa eu apresentar aqui a minha tela, né? Vocês estão vendo aí minha tela, né? Então, pessoal, o exercício 3, ó, ele pede para calcular um programa, para implementar um programa para calcular o índice de massa corporal, tá bom? Isso aqui é uma medida que indica, né, para os profissionais aí, principalmente da área de educação física ou da área da saúde, se você está com um peso adequado para a sua altura, tá? Tem outros cálculos, né? Hoje em dia, talvez o IMC já está meio que entrando em desuso e tal, mas isso aqui é só um exercício para a gente aprender a mexer na interface gráfica e talvez ter alguma coisa minimamente útil, tá bom? Então, assim, pessoas baixas tendem, né, para ser saudável, tem que ter um peso menor, tá bom? Uma pessoa mais alta, sei lá, 1,80 m, 1,90 m, mesmo que ela tenha 90 quilos, ela não vai ser gorda. Por quê? Porque a altura dela é maior, então naturalmente o peso é maior, né? Então é mais ou menos isso que o IMC nos indica, tá bom? Aí a fórmula para calcular o IMC é essa aqui, então é o peso da pessoa, né, em quilos, dividido pela altura ao quadrado, altura em metros, tá bom? E esse IMC vai dar um número. Aí a gente verifica para mulheres, de acordo com essas condições aqui, tá? Se a pessoa também tiver com um IMC menor do que 19,1, ela está muito magra também, né? Entre 19,1 e 25,8 está no peso ideal e acima de 25,8 tá acima do peso. Tá? Para os homens é um pouco maior esses valores, porque os homens geralmente, tá? A maioria, não quer dizer todos, mas a maioria tem uma estrutura um pouco maior que as mulheres, né? Então, deixa eu tirar um print aqui da tela, que aí eu vou rabiscar para que a gente desenvolva o raciocínio, tá bom? Eu tinha até aberto aqui o exercício 2. Pessoal, eu sempre gosto de enfatizar isso, que é o seguinte, antes da gente programar, é importante que fique claro qual vai ser a lógica que a gente vai aplicar para resolver o exercício, tá bom? Por quê? Porque isso independe de linguagem. A programação, ela começa no raciocínio. O que é que eu tenho que fazer? Aí, dependendo da linguagem, eu vou escrever o que eu tenho que fazer de um jeito ou de outro, tá? E assim, eu sempre coloco aqui de uma forma mais didática, mas não quer dizer que tem que ser desse jeito. Às vezes tem formas mais enxutas de escrever, mas eu vou fazer de uma forma que fique claro para todo mundo, tá? Deixa eu ver que tem alguém entrando aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que eu preciso definir é as minhas variáveis de entrada. Então, o usuário ele pode escolher aqui, ó, o sexo, homem ou mulher, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada sexo, que pode ser masculino ou feminino, tá? Então, quando eu clicar no botão calcular, a primeira coisa que eu vou fazer é guardar aqui na variável sexo se o usuário escolheu homem ou mulher. Que mais? Altura. Vou colocar só Alt aqui, tá? Então, eu vou pegar o que está aqui nesse campo de texto e vou copiar para a minha variável. E também a variável peso. Tá? Vou pegar o que está aqui e jogar para a minha variável. Então, a primeira parte, digamos assim, é a entrada de dados. Tá bom? Eu vou fazer isso primeiro e aí depois a gente vai aplicar, então, essa fórmula para calcular o IMC. Professor, tem como eu pegar o dado aqui direto da interface gráfica e já fazer os cálculos? Tem. Mas mais para frente, quando a gente for aprender sobre orientação a objetos, vocês vão perceber que isso aqui vai ser necessário. Então, eu já vou ensinando assim, para que a gente separe as coisas, para que eu separe a interface gráfica da lógica do programa.
Tá? Então, quando eu trabalho com essas variáveis, fica mais fácil de eu conseguir depois separar o meu programa em partes diferentes. Mas se você fizer de uma forma mais resumida o seu código, também não tem problema. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou montar aqui a minha interface gráfica, né? Vou criar aqui um projeto. Vou colocar aqui. Qual que é o nome do meu software? Sei lá. Calc, IFMT, ou sei lá, vou inventar um nome aqui, tá? IMC, IF, Calc. Não sou muito bom para essas coisas não, tá? Mas assim, digamos, seria um nome para o meu aplicativo, para o meu software. Beleza? Eu estou usando aqui o NetBeans 8.2, pessoal. Ele é um pouquinho mais leve e roda mais rápido aqui também para mim testar, então eu vou usar ele, tá bom? Bom, quando eu crio aqui um projeto, por padrão, o NetBeans ele já cria um arquivo principal, né? Já tem aqui a função void main, ó. Tá bom? Mas eu não quero usar esse arquivo, eu vou criar uma JFrame, né? Uma janela no meu programa, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui no pacote, tá? Nesse pacotinho aqui, botão direito, novo, ó, form JFrame. Aí eu vou colocar aqui, janela principal. Só que aqui, ó, o NetBeans ele ainda entende que o arquivo principal é esse aqui que ele tinha criado primeiro. Tá? Então eu vou só configurar o meu projeto, agora eu vou clicar aqui no ícone do projeto, ó, botão direito, propriedades, e eu vou configurar para que quando eu mandar compilar e executar, ele execute a janela principal. Tá bom? Aí eu vou vir aqui, ó, em executar. Qual que é a classe principal? Por enquanto é esse IMC e FCalc. Eu vou vir aqui em procurar e vou selecionar a janela principal. Ok, então se tudo estiver correto, quando eu executar, ele vai criar essa janela aqui para mim. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Pessoal, aí eu vou fazer um negócio aqui, ó. Vocês estão vendo que quando eu executo, ele cria a janela aqui no canto superior esquerdo, né? Vou fazer uma pequena configuração, ó. Botão direito aqui sobre a janela, propriedades. E aí eu vou vir aqui, ó, em código, para que ele gere a janela centralizada. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, política de tamanho do formulário. Gerar código de redimensionamento. E eu vou marcar aqui gerar centralizado. Professor, é obrigatório fazer isso? Não. O senhor vai cobrar se eu fiz isso aqui ou não no exercício? Não. Não vou cobrar. Tá? Porque isso aqui não é muito assim, lógica de programação. Isso é só design da aplicação, para que ele comece sempre no centro da tela. Independente de qual que é o tamanho do monitor do usuário. Tá bom? Ok, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu montar aqui a minha interface. Então eu vou colocar o sexo, pode ser homem ou mulher. Eu vou pegar aqui um JLabel. Botão direito, editar texto. Sexo.
Aí vou pegar aqui um botão radial, editar texto, editar texto. Pode ser masculino, feminino, tanto faz, tá, pessoal? O termo aí eu não é tão relevante. Aí o que a gente tem que se lembrar? Que quando eu simplesmente adiciono, ó, o usuário ele pode marcar os dois, né? Ou nenhum. E isso não deve acontecer, né? Então, o usuário ele tem que escolher ou um ou outro. Ele não pode escolher nenhum e nem escolher mais de um. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um grupo de botões. Eu vou adicionar, ó, vou arrastar para cá. Ele não aparece aqui na tela, tá? O button group, ele não é um elemento de interface gráfica. Assim, ele não tem uma visualização na tela, mas ele existe aqui, a variável dele existe aqui para mim. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, selecionar esses dois componentes, né? Eu seguro o Shift, tá? Vou ver se dá para mim achar aqui, ó. Aí ele tem a opção aqui, ó. Qual que é o grupo de botões ao qual esses dois componentes pertencem? Aqui, por padrão, tá nenhum. Aí eu vou selecionar o button group 1 aqui, ó. Tá? Ele indica para mim que esses dois estão vinculados, né? Aí agora ele já não deixa selecionar os dois. Ah, professor, mas ele começa desmarcado. Bom, aí a gente pode talvez dizer que o homem é a opção padrão, a primeira, né? Vamos supor. Ou a mulher, tanto faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou procurar aqui, ó, a opção Selected. Tá? Só para, digamos assim, evitar que o usuário deixe aquela opção desmarcada. Tá bom? Professor, é obrigatório colocar a primeira opção aqui como marcado? Não, também, tá? Isso aqui é uma questão também de... enfim, estética da aplicação. Tem alguém querendo entrar aqui. Ok, agora eu vou criar aqui a altura e o peso, né? Editar texto. Altura. Eu vou limpar aqui o campo de texto. Ah, pessoal, faltou eu colocar aqui, é bom colocar um M aqui para indicar para o usuário que isso aqui está em metros, né? E o peso que está em quilogramas. Ok. Aí aqui, eu pedi o botão calcular e depois um limpar dados. Então, vamos vir aqui. Aqui embaixo vai ser o valor do IMC, no caso vai ser o número que a gente calcular aqui. E aqui a descrição, tá? O senhor pode colocar, em vez de um campo de texto, colocar um JLabel? Pode. Não tem um jeito só de fazer, não, tá?
tá? Veja aí o que você acha mais interessante, tá? Opa, IMC. E aqui, bom, eu vou colocar um campo de texto para ficar igual o que eu coloquei lá. Deixa eu ver. Posso até começar com esse textinho aí dentro. Aí tem que deixar um pouquinho maior, só para não cortar, né? Pessoal, outra coisa que eu vou fazer, como a minha interface ela é pequena, eu vou desabilitar a opção aqui de redimensionar, tá bom? Não é obrigado também. Então, vou selecionar aqui a janela, ó, de frame. Como tem muitas opções, eu vou abrir aqui, resizable, né? Cadê aqui, ó? Ele está redimensionável, eu vou desmarcar. E aí tá aqui a nossa interface. Ah, vou colocar o título da janela também, né? Sei lá. IF Calc. IMC IF Calc. Aí o título aqui da janela. Beleza? Ok. Essa é a parte mais gostosa do negócio, né? Que é onde você vê a aplicação tendo uma cara aí. Beleza? Então, pessoal, o que é importante a gente lembrar? Que quando eu monto aqui a interface gráfica, ó, o NetBeans ele gera esse código para mim. Tá? Deixa eu fechar aqui, eu vou expandir para a gente ver o código inteiro. Então, só dando uma revisada aqui, o que é importante lembrar? Ó, todo o meu código está aqui dentro da classe. Né? Tem só aqui a informação de qual pacote ele pertence. Aí aqui começa a minha classe e abre aqui e ela fecha lá no final. Tá bom? Aí aqui vem o método construtor da classe, que é o método janela principal, que dentro dele está chamando a função initComponents. O que é essa função initComponents, pessoal? Ela fica aqui, ó, minimizada, digamos assim, né, recolhida, mas você pode clicar aqui nesse sinalzinho de mais, ele está até indicando que é um código gerado, generated code, ou seja, não foi você que digitou, foi o NetBeans que criou esse código. Tá? Essa função initComponents é a função que inicializa e monta a interface gráfica. Ó. Coloca o título da janela, dizendo que a janela não é redimensionável, coloca o texto nos componentes, tá bom? Adiciona o botão radial no grupo de botões, né? No button group, tá bom? Aqui as coordenadas de localização, de borda, margem, né? E aqui vem a função void_main. Então, o que a função void_main faz? Ela chama aquela função janela principal, tá? Ou seja, quando eu executo o programa, ele começa aqui, sempre no void_main. O que a função void_main faz? Ela chama a função janela principal, então ele vem aqui para cima, ó. Ele executa essa função aqui, e dentro dela ele executa a função initComponents. Aí depois, então, ele executa todo esse código aqui. Tá bom?
E aí, por último, ele torna a janela visível. Então, ele chama aqui a função setVisible. Tá? Beleza. E aí a gente tem que lembrar o quê? Que cada botão desse aqui vai executar uma função no meu código, né? Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou vir aqui em cima, ó, eu vou recolher essa função init component, para mim não precisar ficar passando por ela todinha, a todo momento. Tá? Eu vou vir aqui em cima, ó, antes da minha função janela principal, e vou criar aquelas variáveis lá para me armazenar os dados. Então, o sexo, eu vou armazenar como string. Pode ser de várias formas, né? Ou eu poderia criar um char somente. Quer ver? Eu poderia fazer assim, ó, char sexo. E aí eu vou armazenar só H de homem e M de mulher, por exemplo. Aí vou armazenar aqui, ó, double, altura e peso. E aí, que mais? Eu vou armazenar também o IMC, né, que é o valor, que vai dar como resultado. E vou criar uma string chamada descrição, que vai armazenar o quê? O texto que eu vou exibir. Se está abaixo do peso, peso ideal ou acima do peso. Tem como eu fazer, professor, sem essas variáveis todas? Tem, mas como eu falei para vocês, eu prefiro fazer assim porque fica mais fácil de entender e também mais para frente vocês vão ver que vocês vão precisar fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, beleza. Ó, eu vou vir aqui no botão calcular, vou adicionar aqui um evento, action performed. Quando eu fizer isso, o NetBeans vai gerar essa função. Essa função não existia antes. Tá? Tem alguém querendo entrar aqui? Letícia, levantou a mão. Pode falar, Letícia. Alô? Não estou te ouvindo. Tá, seu áudio está ruim. Você quer colocar aí no chat? Ah, tá, beleza. Pode sair e voltar. Uhum. Bom, então o que eu vou fazer aqui, pessoal? A variável sexo, né, como eu tinha explicado aqui, ó, eu vou verificar se o usuário escolheu homem ou mulher. Ou seja, eu vou ver qual dos dois botões radiais está selecionado. Se o botão aqui, se o primeiro tiver selecionado, eu vou armazenar o valor H, tá? De homem. Se não, se o segundo tiver selecionado, eu vou armazenar o valor M. Ok, Agora dá pode para me falar. ouvir, professor? Sim. Tá. Pode falar. Uma dúvida. No C++, a gente, quando criava uma variável, quando a gente iria atribuir um valor para ela, né, quando o usuário iria digitar um valor no teclado, a gente tinha que colocar igual a 0. No Java a gente não precisa fazer isso? Não, não precisa. Não tem problema se colocar só a Não. variável, então não precisa. Porque no C++ precisava, porque senão ia dar erro, porque ficava dando nulo lá, aí não podia. Aí tinha que Entendi. colocar 0. Entendi. Não, aqui nunca enfrentei esse tipo de problema, não. Mas se você quiser... Ué, por que ele... Se você quiser, você pode atribuir, por exemplo, como eu disse que aqui é um char, né, tem que atribuir alguma coisa assim. Por exemplo, A. Tá bom? Aqui também, se você quiser atribuir 0, pode, mas não é obrigatório, não. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui, olha. Como é que eu sei, pessoal, qual que ele selecionou?
qual botão lá, homem ou mulher, qual deles que ele selecionou? Eu não sei, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o programa testar qual que está selecionado. Então, if. Qual que é o nome do componente? Ó, esse aqui, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o JRadioButton 1. Então, eu vou fazer if J. Aí, gente, uma dica, ó, para quem não descobriu isso ainda, o NetBeans ele tem um recurso de autocompletar. Então, eu digitei só 3 letras aqui do componente, ó, da variável, tá? J minúsculo, R maiúsculo e A minúsculo, e eu aperto Ctrl espaço, ó. Ele vai varrer o meu código e vai ver todas as variáveis ou funções que começam com aquilo ali. Tá bom? Então, vão se acostumando a usar isso, porque isso faz você escrever mais código mais rápido. Então, se o JRadioButton 1 está selecionado, né, se a função isSelected retornar true, quer dizer que ele está selecionado. Então, eu vou fazer o sexo receber o caractere H. Professor, pode ser H maiúsculo ou minúsculo? Pode. Você só tem que ter alguma forma de diferenciar se é um ou se é outro. Tá bom? Se não... Bom, como só tem 2, eu poderia simplesmente colocar o else aqui. Por quê? Porque se ele não selecionou homem, é porque ele selecionou mulher. Tá? Mas eu vou colocar aqui para ficar bem explícito o que nós estamos fazendo. Então, se não, se o JRadioButton 2 estiver selecionado, então ele marca aqui a opção M, né, o caractere M. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou armazenar agora a altura. Não é isso? Opa. É aqui que eu queria. Eu vou pegar a altura e armazenar aqui. Só que a minha altura, a minha variável é double. Aqui, ela vem como texto. Ela vem como string. Então, eu vou ter que fazer uma conversão. Vou fazer assim, ó. A altura recebe. Ó, o que eu quero fazer é isso, ó. J... Deixa eu só confirmar o nome do componente, ó. JTextField 1. Então, vou fazer JTextField1 ponto getText. Aí ele vai dar um erro. Tá? Qual que é o erro? Ó, tipos incompatíveis. String não pode ser convertida para double. Então, quer dizer, eu estou tentando armazenar uma string, né, que é o retorno dessa função dentro de um double. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse valor aqui para uma outra função que converte e retorna isso como double. Vou fazer assim, ó, double.parseDouble. Tá? Professor, é uma função dentro da outra? Sim, uma função dentro da outra. Só que elas não são executadas ao mesmo tempo. Primeiro chama a função getText, pega o valor que o usuário digitou, aí passa para outra função parseDouble, que retorna esse valor como número. Tá bom? A mesma coisa, ó, eu vou fazer aqui com o peso. Só que aqui é o JTextField 2, né? Se a gente quiser ver isso de uma forma mais simples, digamos assim, eu poderia fazer assim, ó. Mas eu não vou fazer. Eu vou escrever só para vocês verem e depois eu vou voltar para o que está agora, tá? Eu poderia criar uma string chamada valor e aí eu recebo o dado lá do campo de texto numa variável string. Aqui não dá erro, ó, tá vendo? Agora eu simplesmente converto este valor para o tipo double. É isso que eu estou fazendo. Eu poderia fazer assim, ó. Agora eu pego essa mesma variável aqui
Só que eu pego o text field 2, copio para cá, agora eu nem preciso criar a variável de novo, né? Ela já existe. E aí eu simplesmente converto. Se você quiser deixar o código mais assim, explícito, você pode fazer isso. Só que olha só, para que está servindo essa variável valor? Não está servindo para muita coisa, né? Eu simplesmente copio para ela e depois dela eu converto para cá. Então eu posso fazer um atalho, eu posso pegar isso aqui, ó, e colocar aqui dentro. É isso que eu fiz. E a mesma coisa aqui, ó, eu não estou copiando daqui para cá e daqui para lá, então simplesmente eu jogo isso aqui direto. Tá bom? Dá para entender? Por isso que eu disse assim, gente, tem várias formas de escrever o código, mas no fundo é a mesma coisa. Tá bom? No fundo é a mesma coisa. Professor, vamos ver. Será que eu estou fazendo certo? É sempre importante, gente, entender assim, programação não é uma coisa que você escreve tudo e testa no final. Não, é importante que você vá fazendo e testando o que você está fazendo para certificar que a sua base está correta. Por quê? Porque se no próximo andar, né, der um erro, você sabe que o erro está naquele andar. Se você constrói o prédio inteiro e depois vai verificar o erro, pode ser que está no primeiro andar, no segundo, no terceiro, tá? Então eu vou fazer aqui um testezinho, ó, vou mandar exibir no meu terminal, os valores que o usuário selecionou, para ver se está correto. Então eu vou mandar exibir aqui, ó, o sexo, vou mandar exibir o sexo. Vou mandar exibir a altura. E depois vou mandar exibir o peso. Tá? Isso vai aparecer no terminal só para fins de teste. Então, por exemplo, vou colocar aqui sei lá, 74, peso 76,4 quilos. 76 quilos e 400 gramas, né? Então, quando eu clicar aqui no botão calcular, ele exibe aqui para mim, ó. Selecionou homem, altura 1,74 e peso 76,4. Se eu selecionar mulher, aí ele já mudou. Então, ele está armazenando corretamente aqui na variável. Tá, 1,7, sei lá, 1,64. Então tá ok. Tá bom? Não precisa... isso não precisa estar no código. Eu estou falando aqui só para que você vá testando, né? Para você aprender a verificar se está ok até aqui. Beleza? Bom, aí o que eu vou fazer depois? Eu vou, então, calcular o IMC. Né? Então, IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Então, vamos lá. A variável IMC eu já tinha criado. Recebe peso dividido... Como é que faz a altura ao quadrado, pessoal? Altura... Altura vezes altura. Vezes altura. Professor, e se fosse ao cubo? Ou a quarta potência? Bom, aí pra você não ficar fazendo isso aqui 200 vezes no seu código, tem um jeito mais elegante de fazer, tá? Que é fazer assim, ó. Tem uma biblioteca chamada math. Qual que é o nome da função? Pow. De power, de potência. Aí o que eu quero elevar? Eu quero elevar a altura. Qual é o expoente? 2. Tá? Então, essa função aqui, ó, pow, de power, né, de potência, ela recebe a base e a altura. Aí você pode colocar qualquer valor aqui, para você não ficar escrevendo, repetindo aqui trocentas vezes. Tá bom? Eu vou deixar assim para vocês já irem
sabendo. Essa biblioteca, pessoal, ela tem, ó, só para vocês verem, ela tem um monte de funções matemáticas, ó. Tá aqui, ó, valor absoluto, arco cosseno, arco seno, arco tangente, teto, cosseno, cosseno hiperbólico, exponencial, piso, logaritmo, logaritmo na base 10, máximo, mínimo, potência, random para gerar número aleatório, seno, raiz quadrada, tangente, tangente hiperbólica, converter para graus, radianos, tá vendo? Para grau, para radiano, enfim. Então, ela tem várias, tem o pi, tem o número de Euler, tá? Então, se você precisar dessas funções, você não precisa implementar, não. Ela já tem prontinho aí para você. Beleza? Aí, pessoal, agora o que eu vou fazer é a descrição, ela depende do sexo, né? Então, para saber se está abaixo do peso, no peso ideal ou acima do peso, depende primeiro se o usuário selecionou mulher ou homem. Então, a primeira coisa que eu vou testar é isso. Tá? Qual que foi o sexo que o usuário marcou? Ah, peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Vamos colocar o IMC já para exibir aqui, né? Ó, o valor do IMC eu já vou colocar aqui. Tá bom? Que eu acho que é a dúvida que vocês estavam tendo. Pelo menos que a Letícia colocou lá de conversão, né? Por quê? Porque o que está na interface é texto, é string. Então, eu vou converter para string de volta. Qual que é esse componente aqui? Ó, é o JLabel 4. Então, eu vou fazer assim, ó, JLabel 4 ponto setText. Só que se eu colocar simplesmente assim, ó, ele vai dar erro. Porque, ó, tipos incompatíveis. Double não pode ser convertido para string. Então, como é que a gente faz para converter um double para string? A gente faz assim, ó. String ponto value of. Tá? Aí eu estou convertendo esse double para string, e essa string que é retornada aqui é colocada lá no campo de texto. Ou também, vou fazer aqui só para vocês visualizarem que dá para descrever de forma mais explícita, né? Posso fazer assim, ó, string valor recebe isso aqui. E aí eu pego esse valor e coloco aqui. Tá? Então, IMC vira um texto aqui, e esse texto eu coloco aqui. Mas eu também posso simplesmente pegar esse cara, colocar direto. Aí ele já converte e já coloca lá. Não preciso criar uma variável só para isso. Vamos ver se isso aqui está dando certo, gente. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, homem. No meu caso é 1.71 e 72 quilos. Então, meu IMC, 24.6262. Tá bom? Nesse caso, eu ainda estou no peso ideal, né? Tá bom? Cairia aqui, ó. Ah, professor, mas eu queria que aparecesse escrito aqui, IMC, 2 pontos e o valor, para que o usuário saiba o que significa. Ah, então o que nós vamos fazer? Nós vamos concatenar isso aqui, ó, IMC, 2 pontos, espaço, aí mais o valor do IMC convertido para string. Vamos ver?
sei lá, 1,80. Opa, aqui não é ponto, né? Não é vírgula, é ponto. E, sei lá, 78 quilos. Ah, aí fica escrito aqui bonitinho, né? Ó, IMC 24, não sei o que, tá. Ok. Professor, como que eu faço para limitar as casas? Então, aí a gente usa alguma classe para formatar o dado, tá? Eu nem lembro de cabeça. Deixa eu olhar aqui na internet. Vou pegar aqui, ó, Java truncar double. Quando a gente fala truncar, significa cortar casas decimais. Não é nem arredondar. Tá? Arredondar é quando eu quero transformar o número num número inteiro. Aqui eu quero truncar, ou seja, eu quero simplesmente que ele ignore uma quantidade específica de dados. Aqui, ó, decimal format. Tá bom? Então eu vou criar essa variável df aqui, ó, decimal format, e aqui eu vou especificar que eu quero um número antes da vírgula e 2 dígitos apenas após a vírgula. Tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Beleza. Vamos fazer aqui, é bom. A gente já testa isso aqui. Então, vou copiar. Nesse caso, gente, ó, o exemplo que o cara deu lá no fórum, tá? Ele criou uma variável double qualquer. Aí ele atribuiu esse valor só para testar, né? Nesse caso, qual que é o double aqui que eu quero converter, que eu quero truncar? É o IMC. Então, onde ele colocou o D dele aqui, ó, eu vou colocar o meu IMC. Tá? Por que ele está dando erro aqui? Ah, tá. É porque eu não fiz o import, né? Da onde que vem essa classe aqui, ó? Java Text Decimal Format. Então, tem algumas classes que eu preciso importar. Tá? Então, eu vou vir aqui em cima no código, ó. Depois aqui do package, import java.text.decimal format. Tá? A maioria eu preciso importar. Algumas só que ele reconhece sem importar. Por exemplo, aquela de matemática que eu mostrei, ele já faz o import automático. Mas essa aqui não. Aí aqui eu vou pegar o meu IMC, vou colocar aqui. E aqui nesse caso, ó, eu vou até colocar assim, porque ele já converte para string já com as casas decimais cortadas. Então, peraí, aqui. Professor, o senhor vai exigir essa truncagem aí no exercício? Não, não vou. Tá? Eu vou só organizar aqui para ficar bonitinho. E agora isso aqui eu posso tirar. Vamos ver aqui se deu certo. Sei lá, 1,80, 1,80 m e 78 quilos. Aí, ó. 2407. Fica bem melhor, né? Até para o usuário interpretar esse dado fica melhor. Beleza? Agora vem a descrição, né? Que é eu dizer para a pessoa se ela está abaixo do peso, no peso ideal ou acima. Só que isso depende do sexo. Então, primeiro eu vou testar se o usuário tem sexo masculino ou feminino. Nesse caso, feminino ou masculino, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Se sexo for igual
a M de mulher, eu vou fazer as verificações aqui dentro. Se não, se o sexo for H, eu vou fazer as verificações aqui. Aí aqui não tem jeito, eu vou ter que fazer ou switch ou... Não, na verdade tem que ser if mesmo, né? Aqui o switch não dá certo. Então, se o IMC for menor que 19.1, for menor que 19.1, então faz alguma coisa aqui. Se não, se o IMC for menor que 25.8, menor ou igual, né? Porque aqui, ó, entre 19.1 e 25.8. Menor ou igual a 25.8. Professor, não precisa colocar o 19 ali? Não, porque se ele for menor que 19.1, ele já vai entrar aqui dentro e vai pular os outros. Então, ele só vai pular o primeiro e verificar o segundo se ele for, no mínimo, igual a 19.1. Mas se você quiser colocar isso aqui também para deixar bem claro, não tem problema. Eu só estou dizendo que ele vai ser a mesma coisa. Se for maior ou igual a 19.1 e menor ou igual a 25.8, tá? Mas se você deixar aqui, ó, ele já vai fazer a mesma coisa. Porque se for menor que 19.1, ele já entra no primeiro. Então ele só vai vir para cá se ele for maior. Mas eu vou deixar assim, para ficar bem explícito também. E se não, bom, como daí... Opa, toda hora eu... Se for maior que 25.8, né? Eu nem preciso do else. Por quê? Porque se for menor ou igual a 25.8, ele já vai cair aqui. Então, se ele não cair nessa do meio, é porque ele é maior que 25.8. Tá bom? Então, eu nem preciso explicitar isso aqui. Aí, aqui a variável descrição. Descrição recebe abaixo do peso. Aqui recebe peso ideal. E aqui recebe acima do peso. Mas se você quiser, novamente, fazer isso aqui também não tem problema. Tá? Se não, se o IMC for maior que 25.8, também você pode fazer. E para os homens vai ser a mesma estrutura, só que com valores diferentes, né? Então vamos ver aqui, o do homem, 20.7, 20.7, 20.7, 26.4, 20.7. Tá vendo, ó? Se eu fizer aqui 26.4, se eu fizer sem esse cara aqui, ó, eu não preciso ficar repetindo aquele valor, entendeu? Então a vantagem é essa. Quando você escreve um pouco mais enxuto, é que você não precisa ficar mudando aqui, aqui, lá, não sei onde, não sei onde. Tá? Essa é a sacada aí de talvez escrever menos. Tá bom? E aqui eu nem precisaria escrever, né? Se eu nem fizesse esse if aqui, eu nem precisaria. Mas eu vou deixar assim, novamente, para fins didáticos. Então aqui, se for maior que 26.4, acima do peso. E o que está faltando aqui, gente? Vamos ver? Vou testar aqui, vou deixar vocês pensarem. Homem, sei lá, 1.79,
com 85 quilos. O IMC deu 26,53. Ué, por que não está aparecendo aqui a descrição? Eu não coloquei aqui, não atribuí para variável? Tem que colocar algum comando para poder aparecer ali? O campo de texto tem que receber, né? Exatamente. Tá? Então não é automático. A variável está na memória do computador. Mas eu não disse que eu quero que esse valor apareça no campo aqui, né? Tá bom? Então, depois que eu fizer o cálculo e definir a descrição, eu vou mandar aquele campo ali, ó, é o JTextField 3. JTextField 3.setText. Aí eu vou colocar assim, ó, descrição, 2 pontos, mais a variável descrição. Então, um ponto, sei lá, 83, vamos supor, uma pessoa, 1,83 centímetros, uma pessoa alta. Se ela tiver com 60 quilos, possivelmente ela está magra, demais, tá? Então, olha lá, o IMC vai dar um valor mais baixo, né? E aí a descrição abaixo do peso. Vamos ver, se ela tiver 65, ainda está abaixo do peso. 70. Já entrou na faixa do peso ideal, só que aí ela está bem no limite, né? Ó. O mínimo aí para estar no peso ideal é 20,7. Tá? E o máximo é 26,4. Aí se ela tiver aí com 80 quilos, 90, 90 ainda está, aí já está no peso, já está acima do peso, né? Acho que aquela hora eu exagerei um pouco, mas, sei lá, 85 quilos, ainda está no peso ideal. É diferente de uma pessoa que tem 1,60, tiver com 85 quilos, né? Ela está muito acima do peso, o IMC vai para 33. Tá bom? Então é basicamente isso. Pode falar, Abner. Professor, e aquele botão de limpar dados lá, tá servindo para quê? Ah, tá, vamos implementar aqui, tá? Débora, não tem problema não, tá bom? Depois você assiste a aula, tenta ver a aula para você tirar a sua dúvida lá, beleza? Beleza, professor. Obrigada. Tá, o que eu quero? Eu quero que quando eu clicar aqui no botão limpar dados, ele zere, né? Os campos de texto aqui, zere o IMC e limpe, né, esse campo aqui. Ah, professor, mas o usuário ele consegue digitar aqui. Tem como eu limitar isso aí? Tem. Eu venho aqui, ó. Vou pegar aqui o meu componente, propriedades. E aí tem a opção aqui, ó, editable. Se você quer permitir que o usuário edite ou não o conteúdo dele. Tá? O programa continua funcionando. Só que o usuário não consegue mexer no componente. Ó. Ele até seleciona, mas não apaga, não digita nada. Tá bom? Isso aqui pode ser interessante. Né? Nesse caso, como é um componente de saída, ou seja, para mim exibir o dado, talvez seja interessante. Então, vamos lá. Quero limpar a altura e o peso. Quais são os componentes aqui? A altura ó, é o JTextField 1 e o peso é o JTextField 2. Então, o botão limpar dados, eu tenho que adicionar um evento nele. Action performed. Opa. Aí o NetBeans, ele cria outra função aqui para mim. Não é isso? Ó. Aqui eu tenho a função do
botão 1, né, que é o calcular. E aqui eu tenho a função do botão 2. Como é que eu faço para limpar o meu campo de texto? Eu vou fazer assim, ó. jTextField 1 ponto setText, ou seja, eu vou alterar o texto dele, só que eu vou colocar um texto vazio, uma string vazia. Simplesmente abre e fecha aspas. A mesma coisa para o jTextField 2. Vamos ver? Sei lá, 1.65, 69 quilos. Calculei, limpar, pronto, ele já limpou aqui também. Ah, professor, quando eu limpar, eu gostaria dele, né, que ele apagasse aqui o IMC e a descrição. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que descobrir lá qual que é o label. JLabel 4 e aqui o text field 3. Então, JLabel 4 ponto set text IMC. Eu vou deixar esse textinho para ficar aparecendo ali que tem alguma coisa, né? Se eu deixar vazio, ele some, digamos assim. Ele está na memória, mas não aparece para o usuário. E a mesma coisa aqui, o jTextField 3. Eu vou colocar descrição. Ponto, sei lá, 45 com 51 quilos. Limpar dados. Beleza. Então, no geral, é isso, pessoal, tá? Eu sempre gosto de separar bem as coisas. Então, assim, a primeira coisa é pegar os dados do usuário, da interface gráfica, né, os dados que o usuário inseriu na interface, e copiar para suas variáveis. Aí trabalha com as variáveis. Eu não gosto de trabalhar diretamente com o dado do componente. Tá? Por quê? Porque se eu precisar validar esse dado, eu consigo fazer algumas validações. Por exemplo, ó, aqui, na verdade, depois eu vou mostrar para vocês, ó, depois eu digo assim, os próximos bimestres. Tá? Por exemplo, aqui eu estou fazendo uma conversão diretamente do campo de texto. Né? Eu estou pegando o texto, convertendo para double e armazenando na altura. Mas e se o usuário, pessoal, digitar... e se o campo estiver vazio, por exemplo? Olha o que vai acontecer. Se o usuário não digitar nada e simplesmente apertar aqui em calcular. Vai dar erro. Tá? É importante, moçada, que a gente vá aprendendo a ler o erro. Por quê? Porque para você corrigir o erro, você vai usar alguma informação que a IDE está te dando, que o NetBeans aqui está te dando. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? O erro é number, format, exception. Exception, pessoal, a gente pode entender como erro, algo errado. Não erro de código, erro na execução. O que ele está dizendo aqui? Ó? String vazia. O que será que tem a ver erro de formato de número porque a string está vazia? Aqui, ó, ele tem a pilha de execução. Tá vendo? Se eu clicar nessa primeira linha, normalmente é a primeira, tá? Ó, no arquivo janela principal, na linha 104, na linha 154. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar onde que aconteceu aquele erro. Por que está dando esse erro, pessoal? Porque não tem nada, né? O usuário não digitou nada. Não existe um número que representa um nada. Ah, professor, podia ser o 0? Talvez, poderia, mas
não está implementado dessa forma. E se o usuário, por engano, digitar uma string em vez de Também um vai dar número? erro. Também vai dar erro. Qual que é o número que representa a ASDF? Não existe, ele vai dar erro. Deixa eu executar aqui de novo, ó. ASDF, sei lá, qualquer coisa. Também vai dar um erro, ó. Number format exception para a entrada ASDF. Não existe um número que representa isso. Não assim, nas definições padrões. Se você quiser criar no seu programa, aí você vai fazer isso aí, mas assim, a princípio não tem. Tá? Então, olha só. Se eu quiser validar isso, o que eu faço? Eu vou fazer assim, ó. String. Eu vou fazer de forma bem explícita, tá? Altura string recebe esse cara aqui. E vou criar uma outra string aqui, que é o peso string. Que aí vai receber o campo 2. Tá bom? Aí aqui, ó, eu vou colocar assim, e aqui eu vou colocar assim. Só que eu só vou passar para cá depois de validar a informação. Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ó. Se a altura string não for igual a vazio e o peso string, no caso o não, eu coloco um ponto de exclamação aqui. Tá? Ou então, eu faço assim, ó. Se aqui deixa eu ver, como é que eu vou... Eu estou tentando fazer de uma forma mais intuitiva, tá? Aqui o peso string, ó. Se ele for igual a vazio, se essa função equals retornar que ele é, sim, igual a vazio, e o peso string for igual a vazio, o que eu vou fazer? Eu vou exibir uma mensagem para o usuário, ó. JOptionPenny show message dialog, e eu vou colocar assim, ó. Digite erro. Digite o peso e a altura. Se não, quer dizer que ele não deixou vazio, quer dizer que tem alguma coisa lá dentro. Ah, então eu vou colocar todo esse meu código aqui, ó, dentro daquele else. Vou só dar um tab aqui para ele. Pronto. Professor, isso aqui resolve tudo? Não. Eu estou dizendo assim, ó, aqui eu estou só verificando se o campo de texto estiver vazio, né, se a altura estiver vazia e o peso estiver vazio, olha lá, ele exibe uma janelinha informando o erro para o usuário e não dá um erro no meu programa. Digite o peso e a altura. Sua anta. Digamos assim. Brincadeira, tá? Só para descontrair um pouco. Ah, professor, e se o usuário digitar uma string? Aí eu tenho que verificar... eu tenho que fazer uma verificação. Tem bibliotecas para trabalhar com regex. Deixa eu ver aqui, ó. Java, regex, checar ou verificar caracteres. Eu não memorizo isso aqui não, tá, gente? Assim, o que a gente faz é aprender a lógica. E aí os detalhes você vai
aprendendo com o tempo e com a experiência. Ó, aqui ele está dando um exemplo, acho que o nome Alex, 2016, sobrenome 12, Felipe. Está muito... Acho que vai ser essas duas classes aqui, ó, Matcher ou Header. Não. Mas isso aqui é JavaScript. JavaScript não é Java. Professor, JavaScript é diferente de Java? É. Em que aspectos? JavaScript é uma linguagem para desenvolvimento de páginas web. Java, normalmente, é uma linguagem para desenvolvimento de aplicativos desktop. Também dá para fazer página web, mas ele é mais, assim, para desenvolvimento de aplicativo desktop. No caso, para web, o Java é muito usado para servidor. O JavaScript, ele é usado para fazer essas animações, assim, para fazer interações do usuário com a interface gráfica. Hoje em dia, o JavaScript é usado para fazer aplicativo de celular. Tá? Então, assim, tem semelhanças, mas tem muitas diferenças também. Semelhanças que eu digo assim, na escrita, mas o funcionamento é bem diferente. Ah, sim, porque antes de começar as aulas, né, de programação 3 em Java, eu assisti algumas videoaulas e uma delas era em JavaScript. E aí eles faziam uns negócios lá, eu quase não entendi muita coisa. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. Será que eu posso fazer isso aqui direto com a string? Aí assim, tem que entender aqui a sintaxe da expressão regular. Tadadã. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Se não, se altura string, ponto, matches. Procuro o dígito 0 mais vezes. Procura o dígito entre os valores 2 e 5. Aqui, o que eu queria ver, ó. Se ele encontrar deixa eu ver se é isso. Barra, D, quantas vezes? Ou seja, eu quero que case somente com... Ah, mas aí quer dizer... 0 uma vez, 0 mais vezes. Seria o asterisco aqui? Eu vou tirar esse aqui do else só para mim testar aqui fora. E aí eu vou fazer assim, ó, system out
Faz tempinho já que eu não mexi com isso, pessoal, e por isso que eu tô meio enferrujado, tá? Mas a ideia é essa aqui. Então, eu quero ver se a minha variável altura string, se ela casa com aquele padrão ali. Será que é assim? Barra D só? Não, tem erro aqui. Ué. Boolean. Parse Boolean. Se não der certo aqui agora, pessoal, se a gente estourar o tempo aí da aula, não tem problema não. Eu resolvo aqui e mando o código lá para vocês, tá? Não, mas como que ele está dando errado? Porque essa função matches, ela retorna o quê? Retorna string? Ué, ele retorna string, por que está dando erro, então? Então não era para dar esse erro aqui. Expressão inválida. Será que tem que tirar esse dele aqui? Repetição ilegal próximo do índice 0. Estou usando a mesma apresentação aqui. Verificando caracteres de AZ 09 sem acento. Não, eu queria um método mais simples aqui. Ah, ó, ele não casa com dígito. Agora deixa eu colocar assim, ó. A. ABC. Não casa. Agora eu quero colocar só assim, ó. Sei lá. 1 ponto. Ah, vai dar erro por causa do ponto. 1.74. Ele vai dar erro por causa do ponto. Mas se eu fizer assim, se eu fizer só o dígito, só um número, também deu erro. Tá. Eu vou verificar aqui, pessoal. Vou quebrar um pouquinho de cabeça aqui. Aí depois eu mando lá para vocês lá no grupo. Como é que a gente verifica, por exemplo, se tem texto, né? Se o número está digitado de forma correta. Tá bom? Vou deixar só essas duas aqui, só verificando se está vazio ou não, e exibindo essa mensagenzinha de erro. Ó, aqui ele já pelo menos validou alguma coisa.
tá bom? Que já está dando o nosso tempo da aula, às vezes eu vou gastar mais uns minutos aí. Ok, pessoal? Deu para entender a ideia? Professor, tem Pode que falar. falar sobre o envio da atividade. Ah, muito bom. Obrigado, viu? Então é o seguinte, pessoal. O que vocês vão fazer? Vocês vão me enviar o projeto todo no NetBeans. Tá? Vocês não vão enviar só um arquivo, não. Ou só o código aqui da janela principal. Por quê? Porque senão eu vou ter que criar o projeto, pegar o seu código, copiar, colar no projeto que eu vou criar. E aí, para mim fazer isso para todo mundo, vai dar muito trabalho. Então, tem como a gente enviar de uma pessoa para outra o projeto inteiro. Ou seja, tudo que tem dentro desse projeto eu envio, no caso, para o professor. O que vocês vão fazer, pessoal? Esse projeto ele é uma pasta. Tá? Onde que ele fica salvo? Ele fica salvo aqui, ó. Na pasta documentos, é o local padrão. NetBeans Projects, olha lá. Então, para a gente aqui, o projeto é, na verdade, uma pasta dentro do seu HD. Tá bom? Aí é o seguinte, como é que você faz para enviar uma pasta? Você vai compactar essa pasta. Só que antes de compactar, eu vou pedir para vocês simplesmente limparem o projeto. Por quê? Porque quando eu abro aqui o projeto, ó, ele tem a pasta src, que é a pasta com os códigos fonte, né? Então, o código que a gente está escrevendo está aqui dentro desse arquivo janela principal.java. Ó. Tá? Se eu abrir aqui com o editor de texto, eu vou ver aquele código. Ele só não dá um highlight aí para a gente, não coloca cores, essas coisas, né? Mas está aqui. Opa! Agora, às vezes vai dar problema, por quê? Porque, na hora de você enviar, porque dentro da pasta build, ó, tem os arquivos .class. Tá vendo? Esses arquivos é como se fossem os exes que o compilador gera lá do C++, né? Você tem o código fonte, ele compila e gera o executável. O executável do Java é o arquivo .class. Tá? Então, para você não precisar apagar esses arquivos na hora de me enviar, porque às vezes o verificador lá da Google, né, do Google Sala de Aula, vai entender que pode ser um código malicioso. Tá? Às vezes eles verificam lá e não deixa você anexar arquivo que tem algum programa executável. Então, para você não ter que apagar isso aqui manualmente, não apagar coisa errada, o que eu recomendo que vocês façam? Na hora de enviar, salva aqui o projeto, né? Testa certinho, mas na hora de enviar, clica com o botão direito e seleciona aqui a opção limpar. Aí o NetBeans vai apagar os arquivos executáveis. Ele não vai apagar o código fonte, mas ele apagou a pasta build aqui, ó, tá vendo? Não tem mais a pasta build. Aí você pode simplesmente pegar essa pasta aqui. No caso, eu uso o WinRAR, né? Aqui no Windows. Adicionar para arquivo, compacta como zip, tá? Ok, ó. Ele gerou aqui a pasta, aí você abre o Google Sala de Aula e envia o código para mim. Vai ser um para cada questão? Um para cada questão, exatamente. Tá? Então, são 3 exercícios, vai enviar 3 projetos. Tá bom? Professor, tá. É a questão ali do pacote, tipo, quando você cria tudo, a gente fez a da JFrame. Só que, tipo, aquela outra lá a gente não usou pra nada. E no caso, tipo, quando eu for fazer, pode só criar a JFrame direto? Pode. Uhum. Você fala esse arquivo aqui, né? Que, tipo, não Pode sim. chamou ele pra nada. Se você quiser excluir, pode também. Tá. Tá? Não tem problema, não. Isso mesmo. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu vou enviar esse projeto aqui zipado. Eu vou enviar ele lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Quem quiser pegar para dar uma olhada, né? Pode pegar. O ideal é que vocês tentem fazer ele do zero. Para que vocês
passem aqui, vai dar algum erro, quebra-cabeça. Mas, enfim, para não dizer também que eu não dei oportunidade, para não ficar, né, depois com alguma questão assim, o professor não disponibilizou o código. Então, eu vou enviar o arquivo zip. Aí, como é que a gente faz, pessoal, para importar? Isso é importante também, ó. Imagina aqui, nesse caso, ó, que eu já tenho meu zip. Tá bom? Deixa eu fazer assim, ó. Eu vou recortar esse cara daqui, vou vir aqui em Downloads. Vou fazer mais ou menos o que vocês vão fazer. Vai baixar o arquivo zip, eu vou excluir o projeto daqui, ó. Ó, imagina lá no seu computador que está sem o projeto. Como é que vocês vão fazer, né, para quem quiser baixar o projeto que eu vou enviar? Aí vocês fazem assim, ó, arquivo, importar projeto, né, já tem que ter baixado o arquivo zip, claro, tá? Dzip. Seleciona aqui a opção, aí você vai navegar no seu computador. Cadê? Não tem um atalho aqui para downloads. Tá aqui, ó, downloads, imc ifcalc.zip. Beleza, ó, importar. Aí ele já importou, é só você abrir. É isso que eu vou fazer quando você me enviar o projeto. Aí é mais fácil, entendeu? Porque já está tudo configurado. Se não, eu vou ter que criar um projeto, pegar o arquivo, jogar aqui dentro. Aí para mim fazer isso para todo mundo vai ser um pouco desgastante. Tá bom? Não é difícil, não. Ok, moçada? Deu para captar a ideia? Ok, falou, professor. Beleza, moçada. Ó, muito obrigado. Parabéns aí pelo empenho de vocês, tá? Tô vendo aí que tem vários alunos dessa turma que estão interessados em aprender, né? Estão focados. E continuem assim, tá bom? Aí, moçada, como eu já resolvi aqui esse exercício, a gente também já viu bastante coisa na semana passada, eu não vou fazer mais aula essa semana. Eu acredito que com esse exercício aqui e o projeto que eu vou enviar daqui a pouco, já dá para vocês resolverem, né? No caso, só está faltando um exercício, que para vocês é o exercício 2. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, né? Eu sempre tento responder. Às vezes eu não respondo na hora ali, mas na medida do possível eu sempre tento responder. Tá bom? E continuo à disposição para ajudá-los aí. Beleza? Eu vou quebrar a cabeça mais um pouquinho aqui depois do almoço, para fazer aquela validação certinha lá, para evitar que o usuário digite algum caractere. Eu só estou tentando ver uma maneira mais fácil. Tem várias metodologias aqui, ó. Só que aí usa loop. Eu queria fazer alguma coisa mais simples, tá bom? Por isso que eu não quis testar isso aqui, porque fica um código muito grande. Eu já fiz isso aqui de maneiras mais simples. Depois eu envio lá para vocês. Beleza, pessoal? Então, obrigado, bom almoço aí para todos e todas. E a gente vai se falando. Obrigada. Obrigada, Falou, professor. professor. Até a próxima. Falou, professor. Tchau. Valeu. Valeu, professor. Tchau. Bye, bye.